Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar o ano bíblico conforme a gente está acompanhando o aplicativo. Então eu vou ler aqui alguns trechos que eu separei do livro Desejar de Todas as Nações, do capítulo 5, que é o capítulo de hoje. Vou trazer alguns trechos e vou comentando esses trechos. Esse é um resumo do resumo que eu fiz. Normalmente eu leio, faço um resumo e eu estou fazendo um resumo maior ainda para que caiba em um vídeo. Então eu recomendo aos irmãos a leitura completa do livro que está lá no aplicativo. Tem o audiobook no aplicativo e você pode encontrar na internet também o PDF, EPUB e o aplicativo da própria White State, que tem o livro lá, Desejar de Todas as Nações, capítulo 5. Vamos lá. Física, assim como espiritualmente, Jesus foi um exemplo do que Deus designava que fosse toda a humanidade mediante a obediência às suas leis. Então aqui nós vemos já num dos primeiros parágrafos que até mesmo Jesus se submete à lei de Deus. Deus se coloca também a lei, ele não passa por cima da lei. Fui eu que fiz a lei, então eu vou passar por cima. Não, ele fez a lei e ele mesmo se coloca ali obediente a ela, porque a lei é santa, boa e justa. E todos nós devemos obedecer, seguir, cumprir. E Jesus fez da mesma maneira. As coisas espirituais se discernem no espiritual. No templo, o Filho de Deus foi consagrado a obra que viera fazer. O sacerdote olhou como teria feito com qualquer outra criança. Ao entrar Simeão no templo, vê uma família apresentando o primogênito ante o sacerdote. Sua aparência revela pobreza, mas Simeão compreende as advertências do Espírito e é profundamente impressionado quanto a ser o menino que está sendo apresentado ao Senhor, a consolação de Israel, aquele que anelava ver. Esses humildes adoradores não haviam estudado em vão as profecias, mas os que ocupavam posições de príncipes e sacerdotes em Israel, conquanto tivessem igualmente diante de si as preciosas declarações dos profetas, não estavam andando no caminho do Senhor, e seus olhos não achavam abertos para contemplar a luz da vida. A primeira frase já diz tudo o que a gente acabou de ler. As coisas espirituais se discernem no espiritual. Jesus foi levado ao templo como o primogênito consagrado do casal José e Maria, e como mandava a lei, ele foi como primogênito consagrado no templo. O sacerdote, assim como ele fazia normalmente, foi lá, pegou o menino, consagrou, pronto. Mas Simeão conseguiu ver além daquilo, ele conseguiu ver que ali estava o Salvador. E muitas vezes, essa é uma lição para nós fazemos as coisas que deveriam ser espirituais de maneiras rotineiras, cotidianas, com indiferença. As pessoas vão para a igreja domingo, sábado, quarta. Às vezes elas leem a Bíblia, mas elas leem por lei, elas não prestam atenção, elas não se atentam a isso. Aquele sacerdote, ele conhecia a lei, ele conhecia as profecias, ele estudava, mas quando o momento chegou, ele passou indiferente, porque aquilo ali fazia parte da rotina dele normal, e ele simplesmente ignorou tudo aquilo, como se fosse mais um dia comum, uma criança comum, mas ele estava com o Salvador ali consagrando. E Simeão, que tanto anelava ver o Salvador antes de morrer, o viu, percebeu o momento que estava vendo e ele falou as palavras, está lá em Lucas capítulo 2, na dedicação de Jesus. E a profetisa Ana também, ao ver Simeão falando, também reconheceu Jesus como Salvador. Ou seja, pessoas que estudavam as profecias, estavam de fato vivendo e buscando aquilo. Elas perceberam o momento e louvaram a Deus por isso, agradeceram a Deus por isso. Enquanto aqueles líderes que estavam ali sempre à frente, fazendo aquilo todos os dias, foi mais um dia comum e aquele momento único na história foi ignorado por esses
que estavam à frente, que deveriam estar alertando e levando o povo a perceber o momento em que eles estavam vivendo. Assim é ainda. Acontecimentos dos quais a atenção de todo o céu se acha concentrada são discernidos. Sua ocorrência passa despercebida pelos guias religiosos e adoradores na casa de Deus. Os homens reconhecem Cristo na história, ao passo que se desviam do Cristo vivo. Isso é uma coisa interessante. Normalmente, Ellen White ela traz um texto antigo e depois já vem falando, isso ainda acontece nos dias de hoje. Ela está falando exatamente aqui. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Os guias religiosos, aqueles que estão indo na casa de Deus, muitas vezes estão indo nas suas rotinas, fazendo as coisas ali rotineiramente, sem ter os olhos da fé abertos, sem que seguir espiritualmente pelas coisas que estão acontecendo. E os eventos vão acontecendo e eles vão ignorando, assim como fizeram os sacerdotes naquele tempo, quando consagraram a Jesus como um outro qualquer. Fazemos ainda assim hoje. As coisas estão acontecendo, assuntos espirituais devem ser falados, devem ser estudados, e nós ignoramos ou fazemos com uma rotina de apenas ler e ignorar, não praticar, não colocar em nossas vidas. Precisamos cair sobre a rocha e despedaçar-nos antes de poder ser elevados em Cristo. O eu tem que ser destronado, abatido o orgulho. Se queremos conhecer a glória do reino espiritual, os judeus não queriam aceitar a honra que se obtém por meio da humilhação. Não receberam, portanto, o Redentor. Ele foi um sinal contra o qual se falaria. As pessoas, assim como naquele tempo, hoje, têm dificuldade de se quebrantar, de largar o orgulho, de se despedaçar na rocha, assim como diz escrito, de colocar o orgulho de lado. As pessoas não queriam aceitar um Salvador que viria um bebezinho, que viria a sofrer, que viria a morrer para pagar pelos pecados, para dar sim redenção, não libertação da opressão que eles estavam sentindo naquele momento ali. Eles queriam um livramento do poderio de Roma e não um livramento do poderio do pecado na vida deles. E aí a hipocrisia e apenas normas e cultos frios, sem a verdadeira adoração, sem o verdadeiro caráter de Deus ali, que seria de reverência, adoração, humilhação, quebrantação do eu, a largar o orgulho, a suprimir o orgulho e colocar a Deus exaltado em nossas vidas. Essas coisas não aconteciam no culto judaico e hoje nós vemos que muitas dessas coisas ainda acontecem. Muitas pessoas se sentindo orgulhosas por serem adventistas do sétimo dia. Que orgulho me dá de pertencer a essa igreja tão grande, mundial, que tem hospitais, escolas, e a verdade indo colocando de lado. Devemos eu e você hoje fazermos a reforma em nossa vida para sermos o exemplo, a luz de Deus a brilhar aqui entre os nossos irmãos, para que uma reforma aconteça no nosso meio. E assim nós levemos a mensagem que deve ser levada, porque se já estivéssemos fazendo isso de fato, a perseguição já teria se levantado contra nós, Jesus muito provavelmente já teria voltado. Mas nós estamos ainda aqui nas nossas rotinas de crente, rotinas de irmos à igreja, abrirmos a palavra, senta, levanta, fecha o olho, abre o olho, ajoelha, como se fosse apenas formas. Nós fazemos as formas, nós fazemos aquilo que diz os ritos, mas esquecemos de olhar para aquilo que aponta tudo aquilo que deveríamos estar fazendo para Cristo e viver aquilo que Cristo deseja que vivamos. Satanás tem representado a Deus como egoísta e opressor, como pretendendo tudo e não dando nada, como reclamando o serviço de suas criaturas para sua própria glória e não fazendo nenhum sacrifício em favor delas. Mas o dom de Cristo revela o coração do Pai. Enquanto as pessoas veem aí um Deus tirano, e hoje as pessoas já estão tentando levar para o outro lado, né, o meio cristão. Antes era um Deus tirano, um Deus perseguidor, um Deus odioso, irado,
que vai te castigar de qualquer jeito. E hoje as pessoas vão tentando levar para outro extremo. É um Deus de amor que não importa o que você faça, você pode matar e Ele vai te amar e vai te salvar de qualquer jeito, mesmo que você não se arrependa. Ele quer te salvar. Deus quer me salvar, Deus quer te salvar, não importa o que você faça. Mas para isso nós devemos querer isso também. Nós devemos nos arrepender dos nossos atos. Deus deu tudo o de mais precioso por mim e para você. E nós devemos fazer o mesmo para Deus. Ao passo que o ódio de Deus para com o pecado é forte como a morte, Deus odeia o pecado de todas as maneiras. Seu amor com o pecador é ainda mais forte do que a morte. Jesus veio aqui para mostrar isso. O amor de Deus é mais forte do que a morte. Havendo empreendido nossa redenção, não poupará coisa alguma por cara que lhe seja, se necessário for a finalização de sua obra. Nenhuma verdade essencial à nossa salvação é retida, nenhum milagre de misericórdia negligenciado, nenhum instrumento divino deixado de ser posto em ação. Deus vai fazer tudo para me salvar e para te salvar. E o que eu e você temos de fazer é nos arrependermos, nos entregarmos. E aí sim nos colocarmos à disposição de Deus para sermos também instrumentos de salvação. Porque aqui quando Ele diz que não vai reter nada, Ele também quer nos usar. E às vezes nós estamos nos retendo a fazer a obra de Deus, a levar a salvação às pessoas. Na cruz do Calvário, o amor e o egoísmo se encontraram face a face. Ali teve lugar sua suprema manifestação. Cristo viveu unicamente para confortar e beneficiar. E, ao levá-lo à morte, Satanás manifestou a malignidade do seu ódio por Deus. Tornou-se evidente que o real desígnio de sua rebelião era destronar o Senhor e destruir aquele que, por meio de quem o seu amor se manifestava. A cruz mostrou e deixou claro os desígnios do bem e do mal, mostrou o caráter de Deus. Deus entregou tudo por nós, tudo por amor, um amor maior que a morte. Jesus enfrentou a própria morte, ele se colocou ali na condição de vulnerabilidade. No texto de ontem, nós lemos que seria uma humilhação para Deus, para Cristo, para Deus, para se colocar como a condição de Adão antes do pecado. Seria uma humilhação de Deus ser encarnado como um ser humano na época de Adão. Imagine depois de 4.000 anos de pecado, uma humilhação muito maior, de enfrentar todas as tentações aqui e suportar tudo aquilo que ele suportou para me salvar e para te salvar. Esse é o amor de Deus que foi manifestado na cruz. Para a gente encerrar o último texto. No dia do juízo final, toda alma perdida compreenderá a natureza de sua rejeição da verdade. A cruz será apresentada, a sua real significação será vista por todo o espírito que foi cegado pela transgressão. Ante a visão do Calvário, com a sua misteriosa vítima, achar-se-ão condenados os pecadores. Toda falsa desculpa será banida. A apostasia humana aparecerá em seu idioso caráter. Os homens verão o que foi sua escolha. Quando Jesus voltar, quando o juízo for dado, todo pecador verá qual foi a sua escolha. Ele verá e reconhecerá que Deus é justo, que Ele escolheu aquela condição para si, que nada daquilo que hoje é uma desculpa, hoje, aquelas coisas que nós colocamos como desculpas para a nossa apostasia, para o nosso afastamento de Deus, para não cumprirmos toda a vontade de Deus, todas essas desculpas serão apresentadas aos nossos olhos. E aí veremos que aquilo que Deus fez é justo. Então, se hoje eu dou desculpas para não aplicar a reforma de saúde na minha vida, se hoje eu dou desculpas
para não ir ao campo. Se hoje eu dou desculpas para não guardar o sábado, se hoje eu dou desculpas para coisas, você vê que eu estou indo de uma coisa mais difícil para uma coisa mais fácil. Se hoje eu dou desculpas para não me abster de alimentos impuros, se hoje eu dou desculpas para qualquer coisa, essas coisas serão ali mostradas e veremos que são apenas desculpas. Não é uma justificativa, não é um ponto que realmente justifique aquilo. São desculpas. E todas as desculpas que nós damos hoje, a minha desculpa para me continuar vivendo uma vida em pecado, uma vida em erros, uma vida em que eu não pratico, não busco e não faço a vontade de Deus em minha vida, todas essas desculpas me levarão à perdição. E no dia do juízo final, eu estarei lá perante Deus. E se eu sou esse pecador que dou desculpas, eu verei que eram apenas desculpas e não eram justificativas. Não era aquilo que eu fazia como desculpas, era a minha vontade, na verdade, acima da vontade de Deus. Era o meu eu tomando conta de mim, o meu eu tomando conta daquilo que eu queria fazer, eu querendo ser maior que Deus, eu fazendo a mesma coisa que Satanás fez, querendo destronar a Deus e querendo me colocar eu no trono, para eu ser o Senhor de mim, quando na verdade Deus tem que ser o meu e o seu Senhor. Espero que nessa breve resumo dê mais vontade aos irmãos de estudarmos juntos aqui o ano bíblico. Hoje foi o primeiro dia que a gente está fazendo e eu vou estar fazendo isso todos os dias. Não vai ter um horário fixo aqui no canal, porque às vezes eu acordo um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Assim que eu terminar de ler, eu já faço meu resumo durante a leitura. Se eu ver que ficou muito grande, eu vou fazer o resumo do resumo e posto aqui para os irmãos. E vamos juntos estudando. Se você tem algum comentário para a gente acrescentar, para a gente crescermos juntos espiritualmente, deixa nos comentários. E um ótimo dia para você, irmão. Que Deus te abençoe.